Alô, pessoal! Nessa aula, nós vamos dar continuidade ao estudo dos cordados, começando com os agnatos, feiticeiras e lampreias, e em seguida falando sobre dois grupos de gnatostomados, os peixes e os anfíbios. Os agnatos são animais que não possuem maxila, daí o nome, a em sentido de negação e gnata, que significa mandíbula. Eles têm boca em formato circular, o que restringe muito suas fontes de alimentação, como vamos ver mais adiante. Eles possuem apenas nadadeiras ímpares e pouco desenvolvidas, e seu endoesqueleto é cartilaginoso. Atualmente, eles são representados pelas feiticeiras e pelas lampreias. As feiticeiras são exclusivamente marinhas. Elas têm hábito necrófago, isto é, elas se alimentam de animais mortos, cujos tecidos são mais moles ou moribundos. Sua boca é rodeada por 6 tentáculos. Elas são animais hermafroditas, mas geralmente apenas o ovário ou o testículo é funcional, o que evita a autofecundação. São ovíparas e o desenvolvimento é direto. As lampreias, por sua vez, podem ser encontradas em ambientes dulcícolas e marinhos, e são ectoparasitas de peixes, golfinhos e baleias. Sua boca e sua língua possuem dentes córneos utilizados para se fixar aos animais e dilacerá-los, permitindo que elas se alimentem dos fluidos do animal. Elas são dioicas, a fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto, através de uma larva mosquete que é filtradora. Como vocês podem ver, os agnatos têm alimentação restrita basicamente a tecidos moles e fluidos. Em gnatostomados, o surgimento da mandíbula propiciou o desenvolvimento do hábito predador ativo, já que os animais agora podiam arrancar pedaços, morder e mastigar. Além disso, a maxila também é útil para cavar e manipular alimentos. Outra aquisição dos gnatostomados são as nadadeiras pares, pélvica e peitoral, que permitem um melhor controle do posicionamento da água e, consequentemente, a exploração de novos nichos. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos são gnatostomados. Vamos introduzir agora o nosso primeiro grupo de gnatostomados, os peixes, que são classificados em condrictes, cartilaginosos, e os teíctes, ósseos. Primeiro vamos ver características gerais e depois nos aprofundamos em cada grupo e em suas peculiaridades. Condrictes e os teíctes compartilham algumas características, como a presença de escamas, que podem ter origem dermoepidérmica ou dérmica, o sistema da linha lateral, uma série de poros e tubos que percorre longitudinalmente o corpo do animal e percebe vibrações na água, e as glândulas mucosas, que secretam o muco responsável por reduzir o atrito entre o corpo do animal e a água. Nesses animais, a circulação é fechada, simples e incompleta, e o coração é bicavitário. A excreção é feita por rins mesonéfros e a respiração é branquial, mas pode ser pulmonar em algumas espécies. Os peixes são animais ectotérmicos, isto é, eles dependem de uma fonte externa de calor para se aquecer, e pessilotérmicos, ou seja, eles variam sua temperatura de acordo com o ambiente. Começando pelos condrictes, eles são peixes com esqueleto cartilaginoso e são representados por tubarões, arraias e quimeras. Em geral, são carnívoros ativos, mas há espécies que se alimentam de plâncton, como o tubarão-baleia. Eles possuem fendas branquiais que não estão recobertas por um opérculo e são bastante visíveis. Com exceção das quimeras, que não possuem escamas, os condrictes possuem escamas placoides de origem dermoepidérmica, formadas por um espinho voltado para a região posterior do corpo. Elas ajudam a reduzir a turbulência da água ao redor do animal. Os condrictes possuem vários tipos de receptores que os ajudam a detectar melhor as presas, como quimiorreceptores, presentes no olfato, mecanorreceptores, localizados ao longo da linha lateral, também presentes nos teíctes e que permitem a percepção de vibrações na água, e eletroreceptores, as ampolas de Lorenzini, localizadas na cabeça e que são capazes de detectar campos elétricos gerados pela atividade muscular de presas. Esses receptores, atuando em conjunto, permitem uma localização precisa de possíveis presas, de modo que a visão é bastante secundária. O tubarão-anjo, por exemplo, fica enterrado no sedimento, mas ainda é capaz de caçar com bastante eficiência. Nós falamos sobre a importância das nadadeiras pares para o posicionamento vertical na coluna d'água, mas para que elas sejam eficientes, também é necessário o controle da flutuabilidade, que é exercido pelo teor de óleo no fígado em condrictes. Um fator muito importante a ser considerado no estudo dos peixes é a osmorregulação. Os condrictes são animais geralmente oceânicos, de modo que eles são hipotônicos em relação à água do mar. Logo, eles têm uma tendência a perder água por osmose. No que diz respeito à sua forma de excreção, eles são animais ureotélicos, ou seja, eles excretam ureia. Em relação à sua reprodução, os condrictes são animais dioicos e com dimorfismo sexual. Nos machos, as nadadeiras pélvicas são modificadas em clasper, ou órgão copulador. A fecundação é interna e o desenvolvimento é direto. Há espécies ovíparas, ovovivíparas e vivíparas. Avançando um pouco para falar sobre os osteíctes, eles são peixes cujo esqueleto é formado basicamente por ossos, embora possa haver partes cartilaginosas. Suas brânquias, diferentemente das de condrictes, são protegidas por um opérculo ósseo. As escamas dos osteíctes são dérmicas e podem ser de dois tipos,
ctenoides e cicloides. Diferentemente dos condríctes, os osteíctes são amoniotélicos, isto é, eles excretam amônia, substância altamente tóxica e que demanda muita água para ser eliminada. Uma característica marcante dos osteíctes é a presença da bexiga natatória, ou gasosa, uma bolsa altamente vascularizada que ajuda no controle da flutuabilidade. Ela pode estar ligada à faringe por um duto, o duto pneumático, nos chamados peixes fisóstomos, ou não, como é o caso dos peixes fisóclistos. Os fisóstomos, para reduzir a densidade corporal e subir na coluna d'água, engolem bolhas de ar e enchem a bexiga. Para aumentar a densidade e afundar, eles soltam ar pela boca. Nos fisóclistos, a bexiga natatória está associada a uma rede de capilares e a uma estrutura acessória chamada corpo oval. Quando o peixe vai subir, os gases se difundem nos capilares para a bexiga. Quando ele vai afundar, os gases se difundem da bexiga para o corpo oval e daí para o sangue, aumentando a densidade. Nos condríctes, vimos que o teor de ureia no sangue ajuda a manter a homeostase, o equilíbrio. Nos osteíctes, as estratégias são diferentes. Peixes marinhos são hipotônicos em relação ao meio, de modo que perdem água por osmose. Para compensar a perda, eles constantemente bebem água do mar. O excesso de sais é eliminado ativamente, com gasto energético, pelas brânquias, e além disso, a urina desses animais é pouca e concentrada. Já os dulcícolas são hipertônicos em relação ao meio, de modo que estão sempre ganhando água por osmose. Por consequência, eles ingerem pouca água e eliminam grandes quantidades de urina. Como juntamente com a urina a eliminação de sais, as brânquias absorvem ativamente sais do meio a fim de manter a homeostasia. No que diz respeito à reprodução, os osteíctes são dioicos, com fecundação geralmente externa e desenvolvimento que pode ser direto ou indireto, por meio de larva chamada alevina. Quando introduzimos os peixes gnatostomados, citamos respiração pulmonar. Ela é encontrada em um grupo de peixes chamados dipnoicos. São peixes ósseos, exclusivamente dulcícolas e representados por 6 espécies viventes, distribuídas pela Austrália, África e América do Sul. Sua respiração ocorre por pulmões primitivos. Vamos começar agora a classe dos anfíbios, que inclui sapos, rãs, pererecas, salamandras e cecílias, também conhecidos como cobras cegas. Evolutivamente, os anfíbios foram os primeiros vertebrados a chegar ao ambiente terrestre, embora ainda fiquem restritos a ambientes úmidos e dependam de corpos d'água para a reprodução. Daí o nome da classe, anfi, duas e bio, vidas. Essa restrição se deve a alguns fatores, como a estrutura da pele e dos ovos, que veremos já já. A pele dos anfíbios é fina, altamente irrigada e repleta em glândulas mucosas, que ajudam a manter a umidade. Isso é de extrema importância para a realização de trocas gasosas, mas por permitir uma maior perda d'água, também é uma restrição à plena conquista do ambiente terrestre por anfíbios. As glândulas de veneno são estruturas de defesa presentes na pele. Elas liberam seu conteúdo quando comprimidas, e em alguns sapos elas podem se concentrar na região da cabeça, logo atrás dos olhos, sendo conhecida como glândulas parotoides. Além da pele, há outras características importantes de anfíbios. A classe anfíbia possui o maior número de tipos de respiração, incluindo cutânea em adultos e larvas, pulmonar em adultos terrestres, embora ela não seja muito eficiente, ela ajuda a complementar a cutânea, branquial em adultos aquáticos e larvas e bucofaríngea em adultos aquáticos e terrestres. A circulação de anfíbios é dupla, fechada e incompleta, e o coração é tricavitário, com 2 átrios e um ventrículo. Anfíbios excretam ureia quando adultos e amônia quando filhotes. Como os peixes, eles são ectotérmicos e pescilotérmicos. No que diz respeito à reprodução, os anfíbios são animais dioicos com ampla variedade de formas de reprodução. Em geral, a fecundação é externa, exceto em cecílias, e o desenvolvimento indireto, por meio de uma larva aquática conhecida como girino, que sofre metamorfose e se transforma em um adulto terrestre. Existem, porém, variações desse padrão. Como dito anteriormente, a estrutura dos ovos dos anfíbios impõe uma restrição à reprodução no meio terrestre, e isso porque eles não possuem uma casca impermeabilizante, sendo muito suscetíveis à desidratação. Sobre a diversidade de anfíbios, temos que a classe possui 3 ordens. Urodela, uro significa cauda, tem como representantes as salamandras. São animais com 4 membros e cauda. Algumas salamandras, como a axolotl, passam por um processo de pedomorfose, isto é, a retenção de características larvais, como a respiração branquial, em adultos. Isso pode ocorrer, por exemplo, devido a questões ambientais. A ordem Anura é talvez a mais conhecida, e compreende sapos, rãs e pererecas. São anfíbios sem cauda, com 4 membros e corpo adaptado ao salto. Por fim, a ordem Gymnophiona é representada pelas cecílias.
também conhecidas como cobras cegas ou boiacicas. São anfíbios com corpo alongado e ápodes, isto é, não têm membros. As cecílias estão adaptadas à vida subterrânea e têm olhos pouco desenvolvidos, daí o nome cobra cega. A fecundação nesse grupo é interna. Muitas pessoas se perguntam se há e quais são as diferenças entre sapo, rã e perereca. Bem, esses são nomes populares sem validade taxonômica e evolutiva. Isto é, ao dizermos sapo, por exemplo, não estamos nos referindo a nenhum nível taxonômico, família ou gênero específico. Mas, de qualquer modo, a gente vai ver algumas características geralmente associadas a cada um desses animais. Os sapos geralmente possuem a pele mais seca e rugosa, e eles têm os membros posteriores, as pernas traseiras, menos desenvolvidos que a das rãs. Eles também costumam ficar mais em ambientes terrestres. As rãs têm membros posteriores muito desenvolvidos e são capazes de longos saltos. Sua pele costuma ser lisa e, em geral, elas ficam próximas a corpos aquáticos. As pererecas são menores que rãs e sapos, têm a pele lisa e são reconhecidas geralmente por aqueles discos que elas têm na ponta dos dígitos. Ao contrário do que muita gente acha, não são ventosas, são discos com substâncias adesivas que elas usam para se aderir a alguma superfície. Bem, pessoal, por hoje é só isso, e na próxima aula nós falamos sobre o restante dos vertebrados que faltam, ou seja, répteis, aves e mamíferos. Até lá!